Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem ser João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas continuou ele: quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és. Nas bem-aventuranças, irmãos, Jesus qualifica quem é o bem-aventurado. Bem-aventurado esse tal, bem-aventurado quem faz isso, bem-aventurado quem pensa assim, bem-aventurado quem crê. Mas aqui não. Aqui Jesus apontou para uma pessoa e disse: você, mano, você é um bem-aventurado. E ele vai falar por quê? Simão Bajonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uau! Versículo 21. Nesse tempo, começou Jesus, Cristo, a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, de ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem piedade, olha aqui, irmãos, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Versículo próximo. Mas Jesus, voltando-se, disse: arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de... porque não cogita das coisas de Deus, ensina as coisas do homem. Pode segurar aí, irmão. Irmãos, nós estamos vivendo os dias, eu não vou me delongar, eu sei que o horário já passa um pouco, mas eu gostaria que a gente pudesse acessar aquilo que Deus tem buscado como consciência. Irmãos, ouça-me por favor. Eu não sei se você já percebeu, eu acho que eu já fiz menção disso aqui, há uns 4, 5 meses atrás. Não é mais do que 5 meses não. Eu sou meio atrapalhado, irmão, passou de 2 meses para mim, 10 anos é a mesma coisa. Mas eu acho que vai fazer uns 5 meses. Eu chamei a minha Lulu. Como a gente prega muito, de norte a sul, eu chamei a minha Lulu e eu disse: amor, tem um sinalizador de Deus aí muito forte numa coisa. E ela falou: o que é? Eu disse: cada lugar que eu prego, pelo menos um dos louvores está falando sobre casa. E não é o mesmo louvor. Então uma canção está falando que o carpinteiro está batendo a porta, outra canção fala que eu sou tua casa, outra canção fala Espírito de Deus, sei lá, deixa ele entrar na casa. E muitas canções sobre casa. Muitas canções sobre casa. Eu disse: uau! Quando Deus está falando sobre uma reconstrução, sobre uma nova construção que Ele está fazendo, ou sobre um novo andar que Ele está para construir. E é lindo, irmãos, porque muitos de nós, a partir daí, comecei a ter uma outra observação no Espírito. Eu disse: uau, Deus está estabelecendo um novo andar para a construção. E sabe o que acontece quando ele está para abrir, ele está para construir um novo andar na construção? A gente, o tijolo começa a cair na nossa cabeça. A gente começa a se tornar enfadonho a construção. Porque você começa a colocar um tijolo, 2, 3, tal. E por último, você está na pontinha do pé. Vai botar o tijolo cai na cabeça, o polo cai na cabeça e fica ruim. E nessa hora Deus diz: Senhor, por que eu não consigo mais? Disse: meu filho, não olhe mais para a parede. Porque agora, isso que aparece vai parar por um tempo. Porque eu quero refazer os andaimes. Refaz os andaimes. Eu quero dar condição de você construir. E quando a gente está fazendo os andaimes, refazendo os andaimes,
é uma coisa muito animadora, porque você olha para a parede e não sai do lugar. Então Deus está reconstruindo algo. E uma das coisas que Deus está reconstruindo é nosso sacerdócio. Irmãos, e quando fala sacerdócio hoje, e tem um aspecto do sacerdócio do homem, tem um aspecto do sacerdócio do lar, mas eu quero falar do sacerdócio. O sacerdócio do homem, da mulher de Deus, do homem de Deus, da mulher de Deus. E para mim entender meu sacerdócio, eu preciso primeiro acreditar e ter consciência da importância que eu tenho, da importância que eu sou. Mas é uma importância que traz uma carga de responsabilidade. Não é a importância que o coach te dá, que te coloca como a última Coca-Cola no deserto, o último bis da caixinha. Não, não se trata. Até porque você é sal. Sal, irmão, quem já entrou no supermercado e chegou de caras, viu uma gôndola de promoção de sal? Não, irmão, o sal está quase lá na boca do depósito, mano. Lá atrás, no último corredor. Só faz gôndola de Coca-Cola, passatempo, bolacha recheada, não é verdade? Batata frita. Mano, se você é sal, não queira gôndola aparecendo. Sal não aparece. É muito interessante, irmão. Porque o sal verdadeiro, ele não aparece quando está. Ele aparece quando ele não está. Bom, quem aqui já comeu uma comida bem gostosa e no final disse, vocês sabem a marca desse sal? Não, irmão. Você quer saber se você é sal? É se você não está. Quando você não está, falta o sabor que você dá. Agora, quando você dá, você não é notado, mas o sabor, mano. Isso é sal. Então, irmãos, a palavra, nós estamos aqui como um coach. Ainda que tem coaches de Deus, pouquinho, mas tem. Tem. E eles, como são, e esses poucos de Deus sofrem pelos muitos que não são. Seja bem-vindo. Eu não vou sofrer sozinho não, mano. Sabe a importância que você tem. A importância que você é. Quando Deus te estabeleceu. Ouça uma coisa. Então Jesus chega para Pedro. Pedro tem uma revelação tremenda. E Jesus diz, Pedro, tu és pedra. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Uau! Pedro, não é carne nem sangue, você se move em algo poderoso a partir de agora. O céu vai construir coisas sobre você. Pedro, eu sou uma rocha, mas a partir desse momento eu te inauguro como uma partícula minha. Você também vai ser uma base na terra, onde o céu vai construir coisas. E passa um período, e Jesus vai falar sobre a sua morte, sobre o seu sacrifício e todo o preço que a cruz exige. Pedro chama Jesus à parte, irmãos. Porque Jesus já inchou, né? Agora ele já estava em condições de chamar. Vem cá, deixa eu tirar você do bolo, que eles não vão entender o que eu vou te falar agora. Porque isso é coisa que só nós dois que entendemos. Vem cá, Senhor. Porque nós estamos, é a igreja do Bruno Henrique, é outro patamar, nós dois. Vem cá. E ele diz assim, ele repreende Jesus. Ele diz, tem compaixão de ti. E Jesus diz, para trás de mim, tu me serve como pedra. Tu me serve como pedra. Uau, é aqui que está o ponto da sua e da minha importância. Bons, Pedro nunca foi uma pedra de tropeço para Deus. Como que um homem, ele é uma pedra de edificação aqui, logo em seguida ele é uma pedra de tropeço. Irmãos, Pedro nunca foi uma pedra de tropeço para Deus. E por que agora ele se tornou uma pedra de tropeço? Porque para Deus só pode ser uma pedra de tropeço quem ele instituiu como uma pedra de edificação.
Ouça, irmãos, um macumbeiro não pode ser uma pedra de tropeço para Deus, porque Deus não instituiu um macumbeiro como uma pedra de edificação. O grão-mestre da maçonaria não pode ser uma pedra de tropeço para Deus. O satanista não pode ser uma pedra de tropeço para Deus. Mas eu e você podemos ser uma pedra de tropeço para Deus. Por quê? Só pode ser para Deus uma pedra de tropeço quem Ele instituiu como uma pedra de edificação. Porque no reino do Messias, no reino de Deus, tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Quando Deus te estabelece em algo, se você não deixar Deus construir, você não fica como um elemento neutro. O diabo vai construir ali. Responda-me, por favor. Não é pegadinha. Responda-me. Qual foi a pessoa que o diabo usou para derrubar Adão? Quem lembra? Eva, sua esposa. Por que o diabo escolheu Eva, a esposa daquele homem, para derrubar aquele homem? Quem foi que Deus estabeleceu para ajudar aquele homem? Ninguém tem mais poder de destruir quem Deus chamou para edificar. Porque no seu sacerdócio, se Deus não constrói, o diabo construirá. Porque do reino de Deus, tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Só você pode ser uma pedra de tropeço para Deus. Só eu posso ser. Só pode ser para Deus uma pedra de tropeço quem Deus instituiu como uma pedra de edificação. Por isso eu preciso entender como Deus me estabeleceu. E a partir daí eu preciso ocupar o espaço que Deus me deu, assumir o meu sacerdócio. Por isso que aquela mulher pôde derrubar o homem. Por quê? Porque Deus estabeleceu-a para ajudar. Então ela tem uma operação. Ou ela destrói, ou ela constrói. Por quê? Porque em Cristo Jesus você nunca será um elemento neutro. Quem lembra Lucas? Quem lembra na Bíblia um homem chamado Simeão? Obrigado por você. Já vamos pegar só com você, já tá bom. Vou pegar você. Nós sabemos. Você sabe, Simeão foi aquele homem que no templo apresentou Jesus no templo. Foi ele que disse: ó Senhor, pode me levar em paz, porque meus olhos já viram a salvação. Só que aquele homem faz uma oração, irmãos, no mínimo intrigante. Por quê? Porque ele levanta o bebê, o Messias, o Salvador do mundo, e diz: essa criança será causa de elevação para uns e causa de queda para outros. Porque em Cristo Jesus há um corte: ou você derruba, ou você levanta. Você que escolhe, você não fica neutro. Porque no reino de Deus tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Se você não destruir, se você não edificar e não construir, você vai destruir. Agora o princípio da tola e da sábia. É uma pena, irmãos, que a gente fica só com a esposa. Ok. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica e a tola destrói. Mas isso também tem uma conotação da mulher na Bíblia, a igreja. Porque isso é um princípio. Esse princípio não tem sexo. E eu poderia dizer sem medo de errar, como quem vai prestar conta com Deus. O tolo também edifica. E o sábio constrói. Porque, isso é um princípio. Isso não é uma fala específica para a esposa de alguém. Agora a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica. E a tola com as próprias mãos a destrói. Então quando que a tola destrói? Quando usa as próprias mãos. Sempre que você usar a sua mão, você destrói. A sábia, ela edifica porque ela não usa a sua mão. Ela confia em Deus, então ela edifica. Se é você que sabe fazer a sua igreja crescer, um semeia, outro rega, mas quem dá o crescimento? E se você sabe explicar como Deus faz crescer, irmãos, o que Deus faz você não sabe explicar, me perdoa. Você não sabe explicar. Você não sabe explicar nem como você chegou até aqui, mano. É por isso que as pessoas nos procuram e quando nos visitam lá no Mevantes,
Pastor, eles vão, irmãos, tão empolgados e voltam muito decepcionados, porque eles querem voltar cheio de apostila, livro, coisas que dá agora para eles uma condição de criar um método na sua igreja. E não tem. Por quê? Porque eu também não sei fazer isso, irmão. O que eu sei é o mesmo que o cego disse para os fariseus. Eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Mas os fariseus disseram para Jesus: como que você conseguiu enxergar? Qual era o problema do fariseu, irmãos? O problema do fariseu é o problema de muitos pastores. De chegar para o céu: como que você está curado e a cura não passou por mim? Porque que eu sou o caminho. Você não sabe que sem mim nada podeis fazer. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Não roube o que é de Cristo. É de Cristo. O que é de Deus é de Deus. Um semeia, outro rega. Mas crescimento, irmão, quem dá é Deus. Agora eu preciso saber o meu papel, o meu sacerdócio. Eu só preciso ocupar esse lugar. Porque o que é ser sacerdote, irmão? Sacerdote é alguém que ocupa um espaço e se torna uma ponte que permite que um lado acesse o outro. Por isso que na Igreja Católica, o nome do Papa, se você não sabe, é bem assim: a sua santidade, o pontífice, o Papa. O Papa tem um título de pontífice. Ele tem titulado uma ponte. Por quê? Porque a igreja romana colocou o Papa no lugar de Jesus. Então ele é uma ponte. Agora, quem é o nosso pontífice? É Cristo. Porque o sacerdócio é uma ponte. Em Jesus Cristo, Ele é uma ponte. E nele a terra pode tocar o céu. Nele a enfermidade pode tocar a cura. Nele a necessidade pode tocar a provisão. Ele simplesmente ocupou um espaço vazio. E isso é sacerdócio. Quando Deus dá um lugar para você, se você não entra, fica uma lacuna por um pouco de tempo. Depois o diabo preenche. Por quê? Porque o diabo, ele não me toca. O maligno não lhe toca. Mas a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Porque o diabo, ele trabalha com lacunas. Satanás trabalha com espaços vazios. Que espaço vazio? Os espaços que Deus estabeleceu para os seus filhos e eles não ocupam, então ele entra. É por isso que o mesmo terreno preparado para o trigo, enquanto os homens dormiam, Satanás ou o inimigo plantou o joio. Por quê? Porque ele não tem terreno. Ele planta o joio no terreno que Deus deu para os seus filhos plantarem, só que eles dormem, então abre espaço, não ocupa o seu sacerdócio. Então, irmãos, não queira ser super, ultra, mega power espiritual. Simplesmente ocupe o espaço que Deus te deu. Ouça, a mulher, quando ela saiu do lugar, a destruição dela foi grande. Por quê? Porque ela saiu do seu lugar. Irmãos, o que é o diabo? O diabo é um anjo fora do lugar. E quando um anjo saiu do seu lugar, ele perdeu o seu sacerdócio. E o que ele fez? Ele tirou a esposa do lugar. E a esposa fora do lugar, o que ela fez? Ela tirou o homem do seu lugar. Porque tudo fora do lugar vira demônio, ainda que seja anjo. Por isso, irmãos, não me empolgo com as mulheres super, ultra, mega poderosas da igreja. Eu me empolgo com aquelas que ocupam o seu espaço e não terceirizam o seu sacerdócio de esposa, mãe. Porque na Bíblia Sagrada, uma mulher sábia não edifica uma carreira. Na Bíblia Sagrada, uma mulher sábia edifica um lar. Ou quer dizer que eu não posso ter uma carreira? Você que é mulher, irmãos, entenda uma coisa, as esposas aqui. Você que é mulher, você pode ser tudo que você quiser. Irmãos, o que a mulher do Provérbio 31 faz sozinha, 10 homens juntos não faz. A mulher do Provérbio 31, ela não era uma mulher com a barriga no seu fogão. Só que quando a Bíblia diz que ela levantava de madrugada e ordenava a sua casa, o espaço sacerdotal dela estava ocupado. A partir dali, meu irmão, dá na cara do diabo o quanto você quiser. Quantos lembram de Efésios capítulo 6?
É o último capítulo de Efésios, bem no finalzinho, o que vai dizer? A minha luta não é contra carne nem sangue. Contra quem é? Principados, potestades, poderes da maldade. Uau! Só que não esqueça, irmãos, Efésios é uma carta. Primeiro, Deus fala da tua condição que você tem nele. Ponto. Depois ele vai falar da sua condição que você tem no corpo. Depois vai falar quem você é como marido, quem você é como pai, quem você é como filho, quem você é como esposa, quem você é como mãe, quem você é como funcionário, quem você é como patrão. Então quando você ocupa devidamente os seus espaços, no final da carta ele diz, agora pode chamar o diabo para brigar. Agora não queira começar a batalha espiritual pelo capítulo 6, mano, porque tem 5 capítulos antes para você ocupar os seus espaços. O seu sacerdócio é ocupar aquilo que Deus estabeleceu nas suas escrituras. Porque se eu não ocupar, o maligno ocupa. Entenda, irmãos? Só eu e você podemos ser uma pedra de tropeço para Deus. Porque só eu e você Ele estabeleceu como uma pedra de edificação. Isso nos encarrega de responsabilidade, mas é muito glorioso. É glorioso, irmãos, porque Deus estabeleceu que se eu ocupar meu espaço devidamente, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Agora, tudo que é altamente valoroso no reino de Deus é proporcionalmente perigoso. Então você é um perigo, ou para Deus ou para o inferno. Você precisa entender, você é um perigo, mano. Ou você é um perigo, ou para Deus ou para o diabo, você é um perigo. Porque em Cristo Jesus, você é surgimento ou você é queda. Quem lembra do último e grande dia do Senhor? O que a Bíblia diz? Que Ele vai ser terrível e glorioso. Oh, mas espera, mano. Uma coisa, ou ela é terrível, ou ela é gloriosa. O último e grande dia do Senhor, Malaquias, diz que vai ser terrível e glorioso. Por que terrível e glorioso? Porque em Deus, irmãos, há um corte, em Cristo Jesus há um corte. O dilúvio foi terrível para quem estava fora da arca, mas para quem estava dentro, mano, foi glorioso. Então o dia do Senhor vai ser terrível, glorioso para mim e para você, dependendo de que lado da moeda você e eu vamos estar. Porque em Deus, em Cristo Jesus há um corte. Então quando eu me associo, meu sacerdócio, é quando eu ocupo o meu lugar. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz, marido, o seu corpo não é seu, é da sua esposa. E vai dizer, o seu corpo não é seu, é do seu marido. De modo que, se vocês precisarem se apartar por um tempo, de comum acordo, por uma situação específica, um propósito de jejum, oração, uma viagem, seja o que for, faça. Mas logo, volte a se unir. Para quê? Para que o diabo não entre na vossa incontinência. Por quê? Porque o Satanás trabalha com espaços vazios. Se você ferir essa lei de não voltar, ele entra no teu sacerdócio e você não consegue mais aquele acesso. E assim como marido e esposa, assim é Cristo. E aí, por isso, irmãos, tem período. Deixa eu falar uma coisa para você, de Juscelio de Souza. Esse ano, assim como marido e esposa é Cristo e a igreja, esse ano, eu não orei muito não. Porque Deus me liberou e disse, estamos de acordo, meu filho, vai e faz. Mas eu já recebi no meu espírito, meu filho, o tempo de ir foi, agora volta para o diabo não entrar na incontinência entre eu e você. Renova a intimidade. Então tem um tempo que Deus se libera e a gente vê Deus usando a gente para fazer tanto, que daqui a pouco, irmãos, há tempo de juntar, há tempo de apartar e há tempo de juntar. Eu preciso entender que se eu não volto quando é para juntar, eu perco o meu espaço de ocupação, eu perco o meu sacerdócio. O diabo entra porque ele não tem lugar, ele ocupa o lugar que Deus deu para os seus filhos. Assuma o seu sacerdócio. Você só precisa estar lá, naquele lugar. Não queira ser ultra, super, mega power espiritual. Simplesmente ocupe o seu lugar. 1 Coríntios capítulo 11, versículo
3. Não pode colocar lá para nós, por gentileza? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Por favor. Quero, entretanto, que saibais, ser o Cristo cabeça de todo homem, o homem cabeça da mulher, e Deus o cabeça de... Uau! Irmãos, Paulo está determinando uma escala de hierarquia de autoridade na família. E ele diz que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem cabeça da mulher. Isso é uma escala de autoridade. É uma hierarquia estabelecida para a casa, para a família. Versículo 10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu na cabeça como sinal de autoridade. A mulher tem que trazer na cabeça um sinal de autoridade. O problema, irmãos, é que a igreja resolveu botar um pedaço de pano em cima da cabeça da mulher. Como se o diabo e anjo ligassem para pedaço de pano. Versículo 3, Deus estabelece uma hierarquia de autoridade e submissão para a família sacerdotal. Deus, o cabeça de Cristo, o Cristo do homem, o homem da mulher. Agora, irmãos, a Bíblia diz que a mulher tem que trazer sobre a cabeça um sinal de autoridade. Você acha que Deus está falando de um pano? Não. Deus está falando de submissão ao seu marido. E não me pergunte como, eu não saberia dizer. Mas anjo, irmãos, anjo é exército. Anjo não trabalha por emoção. Anjo é exército. Anjo responde por autoridade e submissão. Porque ele é exército. E ninguém compreende mais autoridade e submissão do que o mundo e o universo oficial. É verdade ou não é? É por isso que aquele centurião, quando ele disse para Jesus: Senhor, o Senhor pode curar meu empregado? Meus funcionários? Sim, eu posso, eu vou lá na sua casa. Não precisa ir não, amigo. Porque eu também sou um homem sujeito à autoridade. Eu digo a um e ele vai, para ir ele vai. Eu digo para outro vir ele vem. E esses comandos são obedecidos, não tem a ver comigo, mas debaixo de quem eu estou. Sabe o que Jesus... Aí Jesus disse: nem Israel vi tanta fé, mano. Sabe o que Jesus ficou abismado? É porque ele entendeu que o homem não viu Jesus, mas viu debaixo de quem Jesus estava. Ele enxergou o Pai. E ele disse: eu estou tentando mostrar isso para meus filhos até agora, ele não viram. Vem um estrangeiro, cara, e vê. Vê um romano e vê. Mas por quê? Porque ele tem a senso de autoridade e submissão. E a Bíblia diz que a mulher tem que trazer sobre a cabeça um sinal de autoridade. Versículos antes ele está falando sobre marido, cabeça da esposa. Não me pergunte como. Mas quando você se move, mulher, por causa da marca do sangue do Cordeiro, as regiões celestiais lê você. E qualquer coisa que você faz, que está debaixo da autorização do marido, então os anjos podem te proteger. Mas qualquer coisa que você faça fora da autoridade do seu marido, os anjos não podem fazer nada. Não é que eles não podem, é porque eles respeitam a autoridade que está estabelecida sobre o seu marido. O que eu quero dizer com isso? Eu quero falar sobre o seu sacerdócio, homem. Porque se Deus enxerga a tua autoridade, se o demônio enxerga a tua autoridade, se o anjo reconhece a sua autoridade, por que você não reconhece o lugar que Deus te deu? Quantos entendem o que estamos querendo dizer? Então não queira ser um homem muito espiritual, simplesmente ocupe o lugar que Deus te deu, porque a autoridade está nesse lugar que Deus te estabeleceu. Não tem a ver com você, mas com Ele que te estabeleceu. Por isso, se a sua esposa orar, mano, é uma intercessão. Mas se você orar, é uma sentença. Porque tem a ver com a autoridade. Por isso que a esposa que ora em concordância com o seu marido tem autoridade igual a dele, ou talvez maior. Porque a Bíblia diz que assim como o marido e a esposa é Cristo e a igreja. E o que o marido Cristo disse para a sua esposa? Olha, se você andar em submissão a mim, você não vai fazer só o que eu faço, mas vai fazer coisas maiores. Porque no reino de Deus, irmão, submissão para a mulher não é anulação, é potencialização de autoridade.
Mas fica nesse lugar que é o lugar do teu sacerdócio. Porque no campo que Deus te deu, no território que Deus te deu, naquilo que é a sua medida de ocupação, ali você não expulsa demônio. Ali quando você chega, o demônio sai. Então não é o quanto que você faz, é o quanto que você simplesmente, irmão, simplesmente ocupa o seu espaço, que é grandiosamente poderoso ou desastroso, se você não ocupa, e quer tampar isso com tantas outras coisas que você faz, tendo uma performance maravilhosa. A performance te respalda, o seu sacerdócio te aprova. Respaldo, irmãos, é diferente de aprovação. A autoridade está a partir da ocupação do meu sacerdócio. É por isso, irmãos, que numa esfera de salvação, não tem problema se você não tem como premissa de espírito o fundamento chamado família. Quem Deus usou para tirar o povo do Egito? Um homem chamado Moisés. Meu pastor faz menção disso. Esse homem chamado Moisés, ele foi criado por 3 mulheres. Ele não tinha senso de paternidade. Ele foi criado por Joquebede, sua mãe, Miriam, sua irmã mais velha, e pela filha de Faraó. Na hora de circuncidar o seu filho, não tinha senso de paternidade. Quem circuncidou seu filho? Sua esposa, mano. E quando foi para entrar em Canaã, Moisés não deu. Deus chama Josué. E se Josué circuncida os filhos de Israel. Por quê? Porque o reino, a salvação é para todos, mas o reino é para os filhos. E circuncida eles porque os seus pais não circuncidaram no caminho. Circuncida eles agora, para que tenham consciência de que são filhos. Porque quem arrancou o povo do Egito não tinha essa consciência de paternidade. Agora quem introduziu o povo em Canaã foi alguém que disse: quanto a vocês eu não sei, mas quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque reino, irmãos, é a partir de uma consciência de família. Então o sacerdócio da igreja como um todo também vai tendo o seu lugar. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus batizou o povo no Mar Vermelho. Quando foi para entrar em Canaã, Canaã é reino. Canaã não fala de salvação. Salvação é você sair do Egito. E você pode sair do Egito e ter uma mente de escravo fora do Egito, mas nunca poderá ter uma mente de escravo dentro de Canaã. Porque para entrar em Canaã precisa ter mente de governo. Quem tem mente de governo, quem tem consciência que é filho. Porque Deus falou: Josué, circuncide os filhos de Israel. Por quê? Porque a circuncisão era a marca da filiação. Sabe o que Deus estava dizendo para Josué? Josué, os inimigos de vocês dentro da terra de Canaã não serão os filisteus, o cananeu, o heveu, o eteu. Não. Os inimigos de vocês dentro da terra de Canaã é a falta de consciência que vocês são filhos. Por isso circuncida. Porque quem não é filho não tem consciência que é herdeiro. Quem não tem consciência que é herdeiro não tem senso de posse. Se não tem senso de posse, vai entrar na terra e vai pedir licença. Se tem senso de posse porque é herdeiro, porque é filho, vai dizer: sai que essa terra é minha. E vai ocupar o lugar. E isso é sacerdócio, ocupar o lugar que Deus te deu. Por isso que no batismo do Mar Vermelho, que é só saída do Egito, é salvação, não precisou nem sacerdote e nem altar. Mas para você passar na senha do Rio Jordão para entrar em Canaã, Deus disse: constrói um altar no meio do rio e põe os sacerdotes aqui. Porque aqui altar e sacerdócio é necessário. Não tenha medo. Quando eu falo, irmãos, que eu e você somos um perigo, nós somos. Ou para Deus ou para o diabo.
Agora, isso não pode me assustar. Muito pelo contrário, tem que me encorajar. O que fizeram com a ceia, irmãos? Paulo falou que quem não discerne o corpo, tinha gente na igreja, por não discernir o corpo, estava doente. E outros já tinham até morrido. O que a gente fez? Ai, agora eu tenho medo de tomar ceia. Irmãos, tem gente que vai para a ceia assim. Será que eu como, será que eu não como? Se eu como, será que eu não morro? Será que eu fico vivo? E o pastor já pega o microfone e diz, olha, cuida bem, você vai comer a ceia, mas olha bem, cuida. Irmãos, ouça. A ceia só tem o poder de matar porque ela é o pão da vida. E tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Agora, por causa da notícia que ela mata, a gente não experimenta a vida. Deixa de ser bobo, mano. Vem para a ceia, não transforma o pão da vida no pão da morte. Por que ao invés de a gente se juntar para discernir o corpo, a gente prefere não visitar a mesa? Por que a gente acredita fácil, a nossa teologia concorda fácil que tudo caiu em Adão? Por que a gente não crê que tudo foi restaurado em Cristo? E por que nós não entramos e por meio da ceia curamos as enfermidades da igreja? Por meio da ceia trazemos provisão de prosperidade para a igreja? Por meio da ceia avançamos com o pão da vida? Por que a gente abraça o ministério da morte, se já não estamos mais na velha aliança? Quantos entendem o que estamos falando? Então assuma o seu sacerdócio, mano. Irmãos, Elias era um homem fantasticamente poderoso. Tem gente que gosta de derrubar Elias, dizer que ele não cumpriu o chamado, Deus teve que botar outro no lugar. Irmãos, eu não sei, no dia da transfiguração Deus chamou só 2 e um era ele. Eu não imagino que ele ia chamar um derrotado ali, cara, um reprovado, mas com todo respeito, de verdade. Para representar a lei, ele chamou Moisés. Para representar os profetas, ele chamou Elias. Por que não chamou Eliseu? Mas tudo bem, vamos lá. Só que a Bíblia diz, sabe o quê? Que Elias embora poderoso, mas ele era um homem sujeito às mesmas paixões de que eu e você. Para a gente não querer colocar Elias num patamar muito alto. Cara, aquele cara que derrubou Jezabel tinha as mesmas fraquezas minha e sua. Mas ele orou. E a chuva parou por 3 anos. Ele orou e a chuva voltou. Só que ele é um homem sujeito à paixão igual eu e você. Então qual é a diferença minha entre eu e Elias? É que ele orou. Porque, irmãos, é só orar. Não é você ser muito espiritual. É só porque você é um sacerdote. O sacerdote ora e quando ele ora, Deus responde. Pronto. Então não transforma isso numa coisa aí. Irmão, não precisa espiritualizar o que já é espiritual. O que já é por si só o é. Simplesmente entre nisso. Não seja místico. Simplesmente entra. Ocupa esse espaço que é seu. Por quê, irmãos? Porque eu perdi o meu lugar. Na casa do meu pai há muitas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Mas eu vou preparar-vos o quê? Ele não foi preparar a casa. Ele foi preparar o lugar que você perdeu em Adão, mas que ele restituiu em Cristo. Nele mesmo. Então ele me devolveu o lugar. Eu só preciso ocupar o lugar. Uau! Então vamos lá. Efésios, Deus falou assim. Jesus, quando escreve a carta aos Efésios, ele diz assim: olha, conheço a tua perseverança, conheço que você é firme na doutrina, conheço que você trabalha as suas obras. Tem, porém, contra você que você perdeu o primeiro amor. Lembra-te do que você fez. Não, lembra-te do que, meu pastor? De onde? É porque ele perdeu o lugar. Adão pecou. Adão, o que você fez? Não. Adão onde? Ele perdeu o lugar. Por isso que Jesus veio recuperar o lugar. Agora, por que, irmãos? Por que Deus falou, Jesus falou para a igreja de Éfeso? Lembra-te de onde caíste. E volta a praticar as primeiras. Uau! Irmãos, a primeira obra, as primeiras obras.
Você não recupera a partir daqui e diz assim, agora eu vou começar a ser mais assim, mais assado. Não, irmãos. As primeiras obras você recupera, recuperando o lugar que você perdeu. Porque as obras de Deus estão nele, não está nem em mim, nem em você, mas no lugar que eu perdi. Por isso que em Efésios está escrito, eu vou ler. Se você deixar, eu vou ler. Vamos ler bem rapidamente. Por favor. Se der, nós vamos ler. Efésios. Vai comigo lá, mano, para nós ir bem rapidinho nós dois. Vamos lá. Efésios capítulo. Vou começar no 1 para ver onde é que está. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Aonde? Uau! Então quer dizer que nas regiões celestiais tem um lugar onde eu estou abençoado com todas as bênçãos espirituais. Se você for sincero, e eu também, eu não me sinto abençoado com todas as bênçãos espirituais. Por quê? Porque eu não ocupei todos os lugares que Deus me deu ainda. Porque isso está onde? Num lugar nas regiões celestiais. Vamos lá. Versículo 20. Capítulo 1. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita, onde? Nos lugares celestiais. É por isso, irmãos, que eu estou abençoado com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Por quê? Porque Deus ressuscitou a Cristo e colocou ele naquele lugar. E eu lá naquele lugar, eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais. Versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Uau! Então quer dizer que ele não só ressuscitou a Cristo e colocou Cristo lá, mas pelo novo nascimento ele também me ressuscitou e me colocou lá. Só que isso é uma verdade posicional, não é uma verdade ocupacional. Há uma realidade para uma verdade posicional, que é o que a Bíblia diz que eu tenho. E uma verdade para uma realidade ocupacional é quando eu já entrei naquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Quando Deus visitou o povo no Egito, Deus falou, hoje eu vos tiro dessa terra e mostro vocês numa terra que mana leite e mel. Quando Deus liberou essa palavra, nas regiões celestiais, a terra de Canaã já era deles. Quando eles chegaram lá, na terra de Canaã, que presente de grego é esse? Você não parou para pensar, irmãos, que na sombra das realidades espirituais, você acha que não tinha um pedaço de chão para Deus colocar onde não tinha ninguém morando em cima? Por que Deus dá um pedaço de chão onde está cheio de gente em cima? Porque Ele está falando que agora, irmãos, embora aquilo seja meu, eu preciso ocupar. Por quê? Porque Ele não deu Canaã, Ele deu um direito de posse. Agora você entra, guerreia e ocupa o lugar que é seu. E por que você pode entrar? Porque Deus falou que o lugar é seu. E não tem sem terra que vai... Labassúria. Ok, vamos lá. Versículo 10. Somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boa obra, as quais de antemão nos preparou para que andássemos. Uau! Vamos, põe isso aí de novo. Eu acho que eu não falei o versículo, né, mano? Desculpa aí. É 10, capítulo 2, versículo 10. Vamos entender isso. Capítulo 2. Pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, irmãos, eu não tenho que fazer boas obras, elas já estão prontas. Ele já preparou, eu só preciso andar nelas, ocupar o meu espaço onde elas já estão prontas. Então não faça esforço para se submeter ao seu marido. Entre nesse lugar em Deus, onde a sua submissão já está pronta. Não faça esforço para querer amar sua esposa, assumir o sacerdócio da sua casa. Entre nesse lugar, nele, onde as obras já estão prontas. Agora a Bíblia diz também que eu não tenho que lutar contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Aonde? Nas regiões. Quer dizer que eu não estou sozinho ali, eu tenho um vizinho. Eu não estou sozinho, porque as regiões celestiais é uma faixa de Gaza, mano, que Deus estabeleceu. Ali você luta e guerreia, estabelece. Se você não guerrear, você não é um elemento neutro, a outra parte está guerreando. Agora você entende, meu apóstolo, por que Jesus disse,
para a igreja de Éfeso, lembra-te de onde caíste? Porque ela conhecia sobre regiões celestiais, ele ensinou para ela. É meu sacerdócio. Não adianta querer ser muito, muito irmãos. É simplesmente ocupar o lugar que Deus me deu. O meu sacerdócio. Ali tem poder, ali tem autoridade. Agora tem guerra. Por isso que ele disse: Abraão, olha toda essa terra e pisa nessa terra. Aonde você pisar os pés, a planta dos teus pés, eu darei a tua descendência. Como que ele vai dar? Aonde você pisar aqui, Abraão, tua descendência vai pisar atrás. No lugar que você pisou, não guerreou, deixou o boleto para pagar, eles vão vir passar atrás. Alguém vai ter que pagar. Mas aonde você passou, decidiu remir, decidiu estabelecer uma bandeira, fincou uma bandeira do reino aqui. Quando os teus filhos passar, a terra já está pronta, eles não têm que guerrear. E aí nós vamos entender, de fato e de verdade, sobre maldição hereditária e como lidar com essas demandas. Porque quando a Bíblia diz, e eu vou encerrar, quando a Bíblia diz que Deus visita a maldição dos pais nos filhos, Deus não está dizendo, irmão, que Ele vem se cobrar no filho que o pai fez de errado. A questão é que Deus não enxerga você como uma pessoa, Deus enxerga você como um elo na linhagem. Entende? Então, se tem pendências de iniquidade, de territórios ocupados por Satanás, por isso que as portas do inferno, é a igreja entrando, não é o diabo avançando. Se tem pendências, Deus vem em você e diz: amigo, porque Ele visita, irmão, a visita bate na porta, quem arromba é o ladrão, a visita bate na porta e diz: amigo, tem pendências aí, na sua linhagem, se você quiser remir, e entrar junto comigo nos mistérios de remissão e de redenção, a gente pode resolver isso. Seus filhos, sua próxima geração não vai precisar lidar com essas questões. É por isso que quando você assume a posição de um remidor, você vai ter guerra que outros não têm. Você vai ter tentações que outros não têm. Agora, porque entendem, irmãos, Deus, um dia, todos conhecem a história dos Gibeonitas, amém? Eles fizeram uma aliança com os Gibeonitas, não podiam fazer, ficaram, agora não podiam matar os Gibeonitas. Só que Saul, quando assume o reinado, o que ele faz? Ele mata os gibeonitas. Agora Davi está no governo 3 anos, porque 3 é um número de rompimento, que passa pela cruz e tem uma ressurreição. 3 anos depois, escassez na terra, e Davi sabia, quando tinha escassez na terra, tinha 2 maneiras de Deus corrigir Israel. Ou atiçava uma guerra contra os vizinhos, ou recolhia o vigor da terra, pouca chuva, pouco vigor. Davi deu um check-up neles. Deus, eu estou crente, o povo está crente. Às vezes você faz um check-up desse, você pensa: Deus, eu não quero me achar santo. Eu sei que eu tenho meus vacilos, mas eu estou crente, eu sou fiel. Ou tem semente embaixo da terra. Deus, o que está pegando será? E Davi foi orar a Deus. E Deus disse assim: Davi, não tem a ver com você, mas com Saul que matou os gibeonitas. E por isso há uma restrição de bênção, por causa de cargas de injustiça que estão instaladas ainda sobre o território de Israel. Eu fico imaginando Davi dizendo: Deus, vamos ser sinceros, o Saul fez a lambança lá atrás, e isso vem pesar nos meus dias. Sim, Davi, porque eu não encontraria no peito de Saul um coração que se submetesse aos processos redentivos. Mas eu espero que em você eu encontre. E por causa de quando você encontrar em você, eu vou sarar a terra. E dali para frente, quem vem depois de você, pega a prosperidade. Então, se tem coisas na sua linhagem, irmãos, às vezes Deus chama você. Por quê? Porque se você tem uma revelação da cruz numa medida maior do que os outros da sua casa, então você sabe onde sepultar uma maldição. Ah, mas se eu nasci de novo, está tudo cancelado. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Vamos pensar se está tudo cancelado? Vamos lá. A salvação, irmãos, é de graça. Que medo nessa hora, né, irmão? Não é pegadinha não, irmão. Não é pegadinha. Pela graça sois, não vem de vós, é dom de Deus. Jesus morreu por todos ou morreu só por alguns? Se a salvação é de graça, Ele morreu por todos, por que não está todo mundo salvo?
Porque não é o que ele fez, é o que você faz com aquilo que ele fez. A cruz ainda está disponível para mim, sepultando todas as realidades adâmicas da minha vida e da minha casa. É eu ocupando o meu sacerdócio. Então não adianta ficar mistificando essas bobagens, mas não adianta pegar uma apostila e ficar renunciando o Zé Pilinto, o Zé Caveiro, o Exu. Irmãos, Deus não liga nem, o diabo e o anjo não ligam nem para o véu e nem para a apostila. Mas as realidades espirituais que você entra em Deus, remindo a sua casa, como um libertador. E como eu já falei, se você for chamado para ser um libertador, se você for chamado para ser uma libertadora, você tem batismo que eu e os outros não têm. Vai ter batismo que os outros não têm. Uma pedra de edificação, a pedra passa pelo fogo, ela é testada. Então ocupa o seu sacerdócio, irmãos. Então você vai ver que a solução dessa nação não está no Messias Jair, mas está no Messias Yeshua. A igreja já tem um Messias. Ela já tem um Messias. Então quando outros Messias chegam por causa do Messias da igreja, então eles vão ser bem-vindos. Quando Naamã queria ser curado, disseram que tinha cura em Israel. Ele foi aonde? Ele foi no palácio do governo falar com o rei. E o rei disse: cara, eu não sou Deus, não tem como fazer isso. O profeta Eliseu disse: meu filho, por que você está desse jeito? Manda esse cara aqui, que ele vai saber que tem profeta em Israel, porque ele vai saber que a cura da lepra não está no governo, está na igreja. Por que Jeú pôde derrubar Jezabel do trono? Porque Elias veio antes, trocou altares e derrubou o trono de Jezabel. O papel da igreja, irmãos, é troca de altares, porque altar define trono, trono define governo. E depois que a igreja levanta altar e muda o governo, então qualquer Jeú. Por que eu digo qualquer Jeú? Porque a Bíblia diz que Jeú dirigia como um louco. Então, irmão, depois para derrubar Jezabel física, não pode ser um muito certo não. Deixa Deus levantar os doidos, não queira converter Jeú. Ah, mas meu Deus, eu votei nele, mas ele também não se ajuda a falar cada coisa, irmão. Deixa a doideira dele mostrar que quem ganhou a eleição foi a igreja. Porque se ele começa a fazer as coisas muito certas, daqui a pouco já tributa louvor ao homem e não mais a Deus. Porque quando a igreja vem na frente e assume as regiões celestiais, qualquer Jeú doido da cabeça, aleluia, faz o seu papel bem feito, mano. Por isso, assume. O meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, disse o seguinte: nessa eleição a igreja mostrou a sua força, na próxima vai ter que mostrar o seu preço. E eu creio nisso. Você, mano, é altamente valoroso e proporcionalmente perigoso. Fique do lado, assuma o seu papel, ocupe o seu espaço e assuma o seu valor. Fica de pé comigo, por favor. Oh, Espírito Santo, Ele está reposicionando. Ele está reposicionando a sua igreja. Desculpe o horário, irmãos. Eu sei que no Rio de Janeiro os horários são considerados à noite. Mas Deus está reposicionando e dizendo: você é uma pedra viva, cara. Por favor, ocupe o seu lugar. Não recue. Não deixe o inimigo ocupar os espaços. Retoma o espaço que você já perdeu, talvez. E assuma desafiadoramente esses lugares que Ele está te chamando. Talvez novos lugares, talvez expansão e extensão de novos lugares. Ó Senhor, nós te louvamos por essa noite. Nós exaltamos o Teu nome e a Tua santidade, Deus. Nós nos rendemos ao Senhor.
O Senhor depositou em nós coisas tão poderosas. O Senhor nos estabeleceu como pedra de edificação. Ao mesmo tempo, Senhor, que precisamos entender que nada somos mero vasos de barro. Mas não podemos desprezar o que o Senhor colocou dentro do vaso, que são tesouros eternos. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, levantamos as nossas mãos e pedimos: Senhor, nos encaixa. Senhor, nos encaixa. Eu me rendo para ser encaixado, Senhor, nesse lugar aonde a tua autoridade passa por mim, aonde a tua compaixão passa por mim, aonde o teu amor passa por mim, aonde o teu perdão, o teu favor, a tua graça passa por mim. Sim, Senhor, esse lugar onde o Senhor me faz ponte juntamente com Cristo, porque quem se unir ao Senhor se torna um corpo, um espírito com Ele. Ó Deus, nos coloca nesse lugar. Esse teu filho, essa tua filha, Senhor, que levanta as suas mãos. Pai, autoriza, Senhor, traz autorização e autoridade para recuperar territórios perdidos. Sim, Senhor, a igreja retomando os seus lugares no Rio de Janeiro, nos céus de Rio de Janeiro, nas regiões celestiais. Homens e mulheres retomando as regiões, os lugares que são seus, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre o seu chamado, Senhor. Ainda que foram perdidos, Senhor, no longo dos anos, alguns lugares, alguns espaços, mas nós nos rendemos. Davi soube perder, mas se submeteu para recuperar. Ah, Senhor, ainda que Simei, meu Deus, se levante com as suas pedras, contudo, Senhor, nos coloca a recuperação de territórios perdidos, Deus. Receba, meu amado, em nome de Jesus, essa palavra dentro do teu espírito, dentro do teu coração. Sim, homem, assuma esse lugar que é teu. Mulher, esse lugar que é seu. Como homem, como marido, como sacerdote, como ministro, como pregador, como pastor, como profeta, como apóstolo, Senhor, como empresário, eu não sei. Você, esposa, como mulher, como esposa, como ministra de Deus, como a dispenseira dos mistérios de Deus, como voz profética, como um portal de Deus. Receba e entra nesse lugar que Deus te estabeleceu. Ora lamando robiassura macantarama macantaraia. O Egito não é o seu lugar. O Egito te faz arrumar H, mas você tem um lugar que é seu. Ora lamando oriando você.